Leopoldo, muito boa tarde. O Golo já bem agradeceu para essa prontidão que você está no convite para a entrevista para esse portal. Místico com sapo apontado, a você é empresário do futebol guineense que radica na França. Qual é o objetivo de vinda para a Guiné-Bissau? Boa tarde, meu irmão Carlos. Na fala também boa tarde, filho de guinenses que sai de fora, se ali na Bissau. Boa irmão que na papel com vós, Leopoldo junto com eles. Não responder outro viagem mais, a mim sou um empresário. Objetivo que foi nós aliados e para mostrar guinenses de dentro, cima de fora, não poder juntar para Guiné-Bissau Bailão. Que lá o foi não bem para Guiné-Bissau para mostrar qualquer não possibilidade também para filhos de Guiné-Bissau. Bem com alguns projetos ou vou realizar algumas atividades na Bissau? Alors, projeto com bem com ele e que dimensão junta com o Vital que mais conhecido na Guiné-Bissau. Ali nós aproveitamos convidar mais empresários de Guiné-Bissau. É fácil, é uma maneira como começar com o Vital. Se não junta, não está podendo ter algumas coisas. Nós bem com gente de Valência, gente de Etafe, gente de Barcelona. Para fazer torneio ali na Coreia. Nós vamos fazer torneio com gente hoje na imagem e tal, o Vital, Madrid Youth Cup 2019. Lá que hoje menino se fala para Leopoldo, é boteira, não tem que bailar, porque é menino de maneira que é bem, é conseguir ganhar meninos de academias que fazem mais de 10 anos junto. É que é possível, ele fala não tem que bailar, ali noticiários, mas é contente. Nesse torneio vou conseguir identificar alguns meninos. Se não conseguir identificar alguns meninos, bom, para o sistema que nós estamos fazendo, eu penso assim, chamo o nome daqueles clubes que vale a pena. Nesse momento, não tem 5 meninos que tomam visto, e fica 4, é para amanhã próprio, um papel com gente de Consul de Espanha ali na Guiné-Bissau, manda um rapazinho que tarda na trabalhar com o Vital e entende bem o sistema de documento. Se deu ajuda a nós ali para 3 horas, não tem a resposta daquele 4 com não burina que 5 é na série 9 meninos. Que 9 meninos não vai tudo para a Espanha? Alors, é na vai tudo para a Espanha, mas outros normalmente ainda passa para Paris FC na França. Mas na princípio é na sede ali para a Espanha, para a equipa de Albacete. Quem que não custa a viagem daquele menino? Se aí a boss que não custa ou se a família também entra em algum parte? Não, a viagem é nossa. A mim com o Vital que toma conta de tudo gastos. Para quando que está previsto a viagem com os meninos? Normalmente dia 20 ou dia 21 de início. Dia 20 ou dia 21. Viagem não sei. Vou acompanhar futebol guineense e sobretudo aquele camada mais pequenino. O que é que vou olhar no futebol guineense? A mim no futebol guineense, que é que eu pude olhar, que é que eu pude falar, guineenses não tem diamante ali. Não tem meninos que a gente pode olhar na Liga dos Campeões, na UEFA League, Europa League, na Copa do Mundo. Meninos têm ali na Guiné que podem entrar naquele nível de futebol. Que é que não tem que trabalhar teu, gente que está treinando meninos ali. A nós empresários, não pedimos, botem paciência, não unir, não ajuda aquele gente que toma decisão todo dia, essa com meninos na sol até de tarde, para dar eles conhecimento que tem, não leva que gente para a Europa, para formar lá, é bem, não está poder dar-nos mais oportunidade de chegar no nível profissional. Vou acompanhar
seleção nacional, inclusive o irmão senhor José Mendy e um dos jogadores da seleção nacional. O que é que eu vou perceber de seleção guineense e se um empresário de futebol acompanhar outra seleção, qualquer palavras? Bon, c'est normal. Sélection hoje como fica fácil para todo mundo. Equipa nacional é um trabalho grande. Para cuidar 23 jogadores profissionais, o número de jogadores que não tem no nível nacional, no nível internacional, é tio. Donc, o treinador ou direção técnica tem que ter muita concentração para cuidar dos meninos que não vêm apresentando para a equipa nacional. A mim, se que eles entendem outro que todo mundo na Federação de Guiné-Bissau, mas acho que não junta para progressar mais trabalho. E tem coisas que alguém pode ter nesse lado para a equipa nacional poder ter mais força. Leopoldo, não tem informação de como a um dos guintes que fala José Mendy para vir jogar na seleção de Guiné-Bissau? É normal, José Inhermo, para vir jogar para outro país, a mim hoje aquilo stupide, o francês, não te fala stupide, porque a bo papel é ter l'equipe a dire. L'equipe o papel tem tudo, toque Deus dá força na terra e bem para a Europa, e bem para digo lá. Você tem que falar primeiro que terra obrigado, porque graças a Guiné-Bissau nós não vivemos na França, graças a Guiné-Bissau no papel tem que aqui tem a osso. De toda maneira, e que São José que não é bem, não tem manga de meninos com convenci para discutir a equipa nacional de Senegal e poder bem jogar na Guiné-Bissau. Aquilo que não tem é Guiné que não tem, não perde, não ganha e não terra. Quando bem jogar para Guiné-Bissau. Aquilo que não pedi todo mundo, cara alguém se botar no irmão que não joga, o sobrinho ou anca se bique, tenta pôr ele na cabeça como Guiné-Bissau e se terra. O irmãozinho de Joseph é bem, meus sobrinhos na Manchester City é bem, outros na Mallorca, na equipa de Mallorca, se nome é Papá, que lá é Alfa Richard, eles tudo, a federação tem esse documento. E fica só para fazer os passaportes. Além desse torneio que vou organizar com a Academia Vital, vou voltar para a Espanha, concretamente vou passar para a França. Algum projeto você tem para o futuro? Se não tem projeto para o futuro, não tem projeto porque o problema mais interessado para nós fazer rápido ali na Guiné é campo. Porque os meninos que tendem a jogar na sintética, está cansado dos tios. Que é o primeiro objetivo que nós hoje no torneio. E tem outro bonito próprio que falava a mim e primeiro bias na jogar nesse tipo de campo. Bom, um papel que nós temos com o Vital, agora que o torneio acaba não fazer reunião, nós mostramos eles como a primeira coisa que nós temos que fazer ali na Bissau é campo. Mas se Deus ajudar, nós arriba é 10, em Canadá, não é bem, mas sim bem, e para aquele projeto que não tem é de na Bissau. Para fazer campo, os meninos não podem divertir, somos futebolista. Nesse torneio, e junta 7 academias. Naqueles 7 academias, 8 academias. E tem outros que acudiram, tem outros que acudiram. Qual é a mensagem de coragem que tem para aqueles que acudiram? Ok, aquilo é muito importante, porque outros meninos podem pensar como a linha companheiro vai, nunca vai. Acabei por ser menino que está sendo bom titular nessa equipa, mas é que acudido. Aquilo que tem nada a ver na consciência de cuidar do jogador. A nós, jogador, não está jogando nível intelectual, nível físico, nível moral, nível técnico, tático. Aquilo é que todo jogador que tem. Para poder fintar todo o campo, no nível intelectual, se você tem também, é outro fator principal. Agora, a mim, me falei no campo, a postura é grande jogador. Cara, alguém vai pôr na sua cabeça como e me se chegar no nível profissional. E continuar a trabalhar. A nós não é mais, mas com o sistema de torneio internacional. Não se vê quanto que nós gastamos no torneio. Você para fazer um torneio internacional,
não tenho ideia mais ou menos quanto dinheiro que não pode gastar. Vou falar de gasto e além a expectativa que você tem, você gasta muito dinheiro nessa organização? Sim, não gasta dinheiro porque a Federação ajuda-nos com parte de dinheiro para pagar árbitros. Era 120 mil e tal. A Federação falando, não paga 60 mil. O resto não está paga, assim que não fácil, mas que o resto de gasto é muito fácil. Meninos, e tem academias, então dá eles comida para amanhã, de dia, de tarde, dá eles onde quer morar. Mas acho que aquilo tudo é para dar meninos mais coragem para ir continuar no caminho que tomam. Dinheiro está acaba. Mas a minha voz, se ajudar um menino e ser um jogador profissional, nem que se morre, não me fica. Então, tal falando, Leopoldo que foi ser um jogador grande. Leopoldo, conheci outros empresários guineenses na França e na Espanha? Na Espanha, precisamente na Portugal, conheci alguns empresários guineenses. Não davam com Cátia Balde, não davam com Nogueira, e gente com conselhos próprios antes que eu não conheci Vital. Não pode falar como Nogueira é primeiro alguém que eu conheci, somos empresário de Guiné. Mas aquilo que eu disse, não está papel, problema que tem na metade, a mim que me disse para que alguém certa receber esse companheiro para trabalhar para Guiné-Bissau. Se elas entendem aquela mensagem, a mim é disponível para todo mundo. Mas para falar como a pessoa que não come, outro que não come, a mim Leopoldo nunca pode trabalhar com aqueles gentes. Leopoldo, pode ir na França ou na Guiné-Bissau? Pode ir na Guiné-Bissau, na Pluto. Cala no Curixé, Guiné-Bissau. Diz Guiné-Bissau muito pronto, de pequenino. Tem alguns guintes que não apontam se contra Leopoldo e senegalês ou guineense. Aquela que mandamos para o problema. Vai ser normal, porque a gente tem Gigi língua. Na terma conta papel crioulo. Barrari sabe quanto a mim entra na Guiné-Bissau, primeiro viagem em 2011. Enquanto papel nem crioulo, era rapaz, era banho tradutor. Primeiro alguém que eu conheci é Amadou, diretor de Lino Coreia. Aquilo que dá mais coragem na falar obrigado para ir trabalhar na Guiné-Bissau. Amadou bem apresentando um coca, assim como vai tocar bem entrar na Sporting. Mas para vir na Guiné-Bissau, não cheguei ali em 2011. Em cada papel bom crioulo, é crioulo com papel assim, a mim que faz força um papel. Meu irmão estuda é capaz de papel crioulo. Muito obrigado. Alguma mensagem mais sobre o Mister? Bom, mensagem a vós jornalistas, não fala a vós obrigado, porque o trabalho é fácil. Graças a vós, no mensagem na Bailonjo, a vós que na polícia, a vós, outro alguém na Choma Leopoldo amanhã para falar, me se para não juntar não trabalhar e para via vou fazer entrevista. Não fala a vós coragem, vou continuar. A nós também não parte, não há dificuldade que vou ter, né? Não reunir também, a mim com a gente. Então explica eles também meios que vão precisar para não tentar ajudar vós naquela parte também. Vai merecer aquele apoio. Muito obrigado. Muito obrigado.